Se você acha que você precisa de uma câmera cara para gravar os seus vídeos de uma forma mais profissional, você tá travando o seu crescimento de uma forma errada e boba. Porque hoje o que separa um vídeo amador de um vídeo profissional não é o celular e nem uma câmera. São os detalhes que quase ninguém ensina. Então por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 6 dicas simples que podem mudar completamente a qualidade dos seus vídeos. E usando exatamente o que você já tem, o seu celular. Você quer começar ou já até fez o seu primeiro vídeo, mas sente que ele não tá com uma cara de profissional. E aí você começa a pensar, quando eu tiver uma câmera cara, eu começo. Quando eu tiver um celular melhor, eu começo. Quando eu tiver o lugar perfeito, eu começo. Só que esse pensamento é exatamente o que atrasa quem quer crescer de verdade. Ele, nesse momento, ele é o seu impostor e não o seu concorrente de nicho. Porque quando você espera o equipamento ideal, tem gente crescendo com o básico. E não é sorte, é porque essas pessoas entenderam uma coisa muito simples. O profissional não é o equipamento, mas sim a execução. Bom, sem mais enrolação, vamos logo para as dicas. A primeira dica é a luz. Se você melhorar só isso, o seu vídeo ele já sobe de nível. A luz precisa estar a favor de você e nunca atrás. E também nós temos a opção que eu mais gosto, que é deixar uma luz a 45 graus de você. E meio lateral, sabe? Para criar uma sombra, igual vocês estão vendo aqui. E isso passa um ar de mais profissional e é só uma luz e você consegue fazer com a luz natural. Ele pode ser feito, como eu falei, com a janela ou com algumas luzes profissionais, como a softbox, as sombrinhas difusoras, e também dá para fazer com a ring light. E agora a questão vem, e por que não deixar a luz atrás de mim? Porque quando a luz vem de trás, você fica no escuro, você fica sem seu destaque, e também o vídeo perde a qualidade na hora. Agora, quando a luz vem do jeito que eu te falei, de uma forma mais nítida, mais amigável, isso fica mais profissional. A não ser que você queira fazer igual Netflix, uma coisa mais tchan-tchan, assim, aí você pode deixar a luz de trás, mas para dar um efeito, a cena tem que ter um sentido, e não aleatoriamente. Você fazer um vídeo do início ao fim contra a luz. Bom, a segunda dica é o enquadramento. Um outro erro muito comum de muitas pessoas que não dão muita importância para isso é gravar de qualquer jeito, da altura que dá, do jeito que dá, torto e vai. Só que o ideal é a câmera na altura do seu olho para você passar um pouco mais de amigo, como se você estivesse numa conversa com o seu amigo, com a sua família, com quem seja, e você tá conversando diretamente com ele. E também tem que ter um pequeno espaço acima da sua cabeça e mostrar até o seu peito, mais ou menos. E isso é o plano básico, que todo mundo tem que saber, se você não quiser fazer algo tão diferente ou se você não quiser fazer o errado, gravar tudo torto. E isso também deixa um ar mais de equilíbrio visual e também conexão, como eu falei, quando vocês gravam na altura do olhar de vocês. Se você grava de baixo pra cima, fica estranho. E aí, se você vai olhar pra câmera, você pode ficar com uma papada, fica meio feio assim, sabe? Só se você quer fazer também com um sentido, se você tem um propósito para aquela cena, que seria passar mais autoridade. Quando você grava de você em cima e a câmera embaixo, você passa o olhar de autoridade. Então se você vai fazer um personagem ou você quer realmente passar autoridade, e aí você grava de baixo, mas não tão embaixo também. E também o contrário, se você grava muito de cima, você perde autoridade, que você fica assim pra pessoa e assim você perde o que você deveria ter, a autoridade. E ó, os pequenos detalhes mudam tudo, mudam como a pessoa te enxerga. Então assim, até o lugar que você vai posicionar o seu celular influencia lá na frente. A terceira dica é o áudio limpo. Você pode ter uma imagem ok, a qualidade não é tão boa, mas se você não tem um áudio bom, em perfeito estado, a pessoa sai. E eu não tô falando pra você comprar o melhor microfone que tem no mercado, eu só tô falando pra você não gravar num lugar que tenha eco ou muito distante da sua câmera e muito abafado, porque isso faz a pessoa sair na hora e com razão. Um áudio ruim não rola pra ninguém, né? Então faz assim, grava mais perto do seu celular, evita ambientes vazios com bastante eco e prefira lugares fechados, porque quando você tá num lugar muito aberto, tem muito barulho externo, carro passando, criança,
avião, bombeiro, tudo e um pouco mais. E ó, eu tenho uma estratégia que eu uso até hoje mesmo usando um microfone, que é gravar os meus vídeos. Eu gravo dentro de um estúdio pequeno, mas na porta eu deixo sempre o meu colchão. Eu deixo um colchão na porta que isso abafa o ruído. E se você não tem um estúdio, ou se você grava no seu quarto, aonde você grava não é tão grande ou não dá pra colocar um colchão ali, você pode simplesmente colocar um tapete no chão, porque isso já diminui muito o eco. Vídeo com a qualidade ruim dá pra assistir. Agora, com áudio ruim, aí não dá. Agora, a quarta ideia é um fundo simples. Você não precisa de um cenário bonito inicialmente. Você só precisa de um fundo bem limpo e simples. Sem muita informação, sem muita bagunça, sem muitas coisas que fazem as pessoas distraírem do seu vídeo e com isso fazer com que elas saiam mais rápidos dele. Ou se dispersam. Porque quando o fundo distrai, a atenção ela vai sair de você. E no vídeo, você é o foco. Afinal, você tá ensinando algo pra uma pessoa. Então, se ela dispersa, ela pode parar de prestar atenção no que você tá falando e não entender e achar que você que não explicou pra ela, entendeu? Então é sempre melhor você ficar no básico. O básico sempre funciona. A quinta dica é expressão e energia. Essa daqui quase ninguém fala, mas pra mim é o que mais diferencia o iniciante de quem cresce. Se você fala sem expressão, sem energia, parecendo todo travado, o vídeo morre e você fica falando como se você fosse obrigado a fazer aquilo, como se fosse um peso. Mas agora quando você usa as mãos, muda o tom que você tá falando, demonstra energia, a pessoa sente e fica até mais interessante pro seu vídeo. E a atenção hoje é emoção e é tudo. E a última dica, como sempre, é sempre a mais ignorada. Você não fica bom antes de começar a gravar os seus vídeos. Você fica bom fazendo. Então por isso a importância de você regar as suas plantas, colocar cada vez mais vídeos dentro do seu canal para que você possa aprender. E sim, os primeiros vídeos eles vão ser ruins mesmos e tá tudo bem. Porque o que faz alguém parecer profissional de verdade não é acertar de primeira. É continuar errando, persistindo até dar certo. Então entenda de uma vez por todas, você não precisa de equipamentos caros, ficar gastando seu dinheiro. Você só precisa usar melhor o que você já tem. Por enquanto você espera, só que alguém com menos recurso que você tá apostando, aprendendo e crescendo. E você tá aí nesse lugar. E bom, agora você tem duas opções. Continuar achando que você precisa de mais, de uma câmera melhor, de um cenário melhor, ou começar com o que você já tem e ir se aprimorando cada vez mais. Porque no final o problema nunca foi o seu celular. Foi você esperar demais e agir de menos. E eu te vejo no próximo vídeo no meu canal. Eu espero ter te ajudado. Tchau!